Amém? Eu vou fazer uma pergunta para a igreja. Eu gostaria que você respondesse, até porque seria interessante saber, né, o que você pensa dessa pergunta que eu vou fazer. Vou fazer uma pergunta para você, igreja, né? Isso é para mim também. Uma vez eu estava numa igreja e o pastor estava esse pastor passando por aqui, e caiu uma tempestade e a gente não teve jeito de vir para a igreja Ágape, e nós paramos numa igreja para não pegar chuva. E aí foi uma benção. Deus mandou aquela tempestade para mim entrar lá naquele dia, né? Porque eu berrava, chorava, eu estava muito apavorado. E aí a pergunta que o pastor fez é a seguinte, eu vou fazer para a igreja. Quem acha que Deus tem problema com o diabo? Porque o diabo veio para matar, roubar, destruir, né? O diabo tem, né, plantado para caramba, né? Não é verdade? Quem acha que Deus tem problema com o diabo? Levanta a mão. Pode ser sincero. Amém? Ninguém acha. Então, Deus não tem problema com o diabo? Não. Ou você está com vergonha de levantar a mão? O diabo que tem com ele, né? Então tá bom. Então você veja bem, olha, presta atenção. Até eu me lembro que ele fez essa pergunta, parte da igreja levantou a mão, parte da igreja não levantou. E Deus não tem problema com o diabo. Então com quem que Deus tem problema? Essa pergunta já saiu diferente. Com a gente. Tem problema com nós. Sabe, você mesmo já declarou aí, né? Sabe, não, Deus não tem problema com o diabo. Deus é todo poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, né? Amém? Então, qual é o problema de Deus então? O problema de Deus não é eu, você. Porque não tem fé, não exerce fé. Porque se exercesse fé, né? Mesmo, não dizendo que você não tem fé. Dizendo que sabe exercer fé a esse nível. Pede tudo que você quer, que Deus vai te dar. Como agora a irmã deu testemunho, Deus pode te curar hoje. Amém? Mas a dificuldade de Deus é o homem, que muitas vezes é incrédulo, muitas vezes não acredita, até vê e não acredita. Tem várias passagens, desde o Velho Testamento até o Novo, de pessoas que conviveram, e Tomé foi um deles. Foi incrédulo, andou com Jesus, viu tanto milagre e foi incrédulo. Será que isso pode acontecer comigo ou com você? É uma pergunta, né? Então, a dificuldade é essa, você tem que exercer fé, irmão. Amém? Eu tenho que exercer fé. Então, hoje, que seja isso. Inclusive, a palavra, o título desse culto é Palavra da Fé, né? Certo? Então, nós precisamos de fé, para que as coisas aconteçam, nós precisamos exercer a nossa fé. Não tem lugar mais tremendo, glorioso, para nós exercer a nossa fé aqui agora, porque nós estamos em comunhão, amém? Estamos unidos. Olha só que momento, né? Tremendo para nós exercer a nossa fé. Então, vamos falar um pouco sobre a presciência de Deus. Você sabe, eu creio, você sabe o que é uma presciência, né? Mas eu quero ler alguns versículos. Mas antes, né? Eu quero, assim, a presciência de Deus. Presciência de Deus é relacionamento e escolha. Deus, né, é relacionamento. Deus espera que eu tenha um relacionamento com Ele, e Ele é que escolhe. E eu creio que se você está aqui, é porque Deus te escolheu. Escolheu para quê? Para ter um relacionamento com Ele. E esse relacionamento com Deus, necessário ativar a sua fé. Amém? Você tem que acreditar na palavra. Se nós não acreditarmos na palavra, nada pode acontecer. Amém? Então, nós temos que acreditar.
Romanos 8, vamos abrir lá em Romanos 8, 28 e 29, ele fala dessa presciência de Deus. Amém? Então, Romanos, capítulo 8, versículo 28 e 29. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, está vendo? Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Deus tem a presciência, Deus conhece o futuro. Deus conhece o futuro. Veja bem, por isso a gente tem que ter fé mesmo, sabe? Na palavra. A maioria aqui tem filhos? Levanta a mão, quem tem filho aí? A maioria tem, né? Glória a Deus. Com certeza não vou nem fazer a pergunta, você ama o seu filho? Não tem como, não é verdade? Agora, se você soubesse a presciência, que o seu filho está para fazer uma viagem, e vai acontecer um desastre de automóvel, o que você faria? O que você faria? Você faria de tudo para ele não viajar, até furar os pneus, fazer de tudo, não é verdade? Mas nós não temos presciência. Mas se tivéssemos, nós faríamos isso. Agora, se nós, sendo maus, né, sendo maus, nós faríamos isso com nossos filhos, ia intervir, né, ia impedir ele de fazer essa viagem. Agora, imagine Deus, que tem a presciência, Ele conhece o futuro. Amém? Você acha que Ele não vai agir? Ele vai agir. Lembra, o problema não é o diabo, o problema é a fé de quem já conhece a palavra. A gente precisa ter fé nessa palavra. Nós não vamos a Deus, né? Que Ele tem presciência, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é onisciente, onipresente, onipotente, é um Deus de amor, é um Deus que salva, Ele é a muralha, Ele é tudo para nós. Só que quando chega na hora, parece que não é nada mais para você. Quando chega na hora da tribulação, na hora da hora da situação difícil, não é mais nada para você. Fica apavorado. Então, se Deus tem a presciência, com certeza, se tiver uma situação onde o diabo vai tentar pegar você, Deus vai te livrar. Amém? Deus vai te livrar. Eu me lembro que uma situação onde eu estava prestes a vender um imóvel meu, e a pastora Kátia, ela profetizou, ela nem lembra disso, eu falei com ela, nem lembra. Você está para assinar um contrato amanhã? Não assina. Se eu tivesse assinado, eu tinha me arrependido. Deu para você entender? Olha como Deus tem a presciência. Então, sabe, se nós temos fé nessa palavra, e nós temos fé de que Deus tem a presciência, por que você está com medo do diabo? Por que você está com medo? Qual é o teu problema? Ué, você acabou de dizer, nós mesmo confirmamos, a igreja inteira, que Deus não tem problema com o diabo. Deus tem problema com a gente, que na hora que tem que exercer fé, não exerce. Na hora que tem que ser firme, ali, né? Não é firme na fé. Então a gente precisa, né, entender que há uma necessidade de buscar cada vez mais a presença de Deus, porque só Ele pode me livrar daquilo que está oculto, naquilo que é o futuro, daquilo que eu não estou vendo.
mas Ele está vendo. E interessante, Ele conhece você pelo teu nome. Não precisa nem dar uma RG não, viu? Nem CPF. Mas Ele conhece você pelo teu nome. Então a gente precisa, botar essa fé para funcionar. Amém? Podemos começar hoje. Amém? Botar essa fé, aumentar essa fé, Quando digo para começar, aumentar essa fé, não ficar mais estacionado, nessa fé que nós temos, mas vamos aumentar essa fé em nome de Jesus. Então ele tem a presciência. Para confirmar, 1 Pedro, glória a Deus, 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 e 2. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, ao estrangeiro disperso no ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo, para a obediência à expressão do sangue, do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Amém? Então, presciência. Ali Paulo está declarando, presciência. Deus é que escolhe, Deus começa, Ele escolhe e depois Ele vai criando oportunidade de manter ou de ter um relacionamento com você. Amém? Ele escolhe e depois cria a oportunidade, porque Ele é criador de todas as coisas, para que você comece a ter um relacionamento com Ele. Porque Deus tem propósito. Deus não faz nada por acaso. Amém? E inclusive, Deus faz coisas que nós não entendemos. Ele age ao contrário. É como Ele mesmo falou lá para os discípulos, olha, vocês põem os governadores, e aí eles governam sobre vocês, Mas no meu reino não é assim. Aquele que serve, esse é maior no reino de Deus. Ele é o contrário. Não é verdade? Totalmente o contrário às questões jurídicas, e as questões, por exemplo, de como fazer as coisas. A gente sempre vai nas lógicas. Isso tem lógica, aquilo ali não tem. Mas as coisas de Deus, a maior parte dela, tudo não tem lógica. Porque é assim que Ele trabalha. Porque Ele tem a presciência. Às vezes você está lá orando pelo teu filho, A gente ora, E você acha que, sei lá, não sei não, hein? Será que esse menino volta? Ou será que ele se converte? Ou será que um dia ele vai na igreja? Ou será que ele vai ser curado? Ou será, A gente não é assim? Irmão, se Deus escolheu, já era. Deu para você entender? Se Deus escolheu, já era. Não, agora não sei o tempo. Não sei o tempo. Agora você tem que crer. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Deus falou que vai salvar a minha casa, vai salvar a minha casa. Nem que seja como o ladrão da cruz. Meu pai foi que nem o ladrão da cruz. Em coma, recebeu Jesus. Aonde que um homem vai receber Jesus em coma? Não recebeu. Porque depois confirmou, Voltou um pouco normal, confirmou, orei de novo e depois foi embora. Aí eu nunca fiquei triste, porque eu não perdi o meu pai. Eu ganhei o meu pai para Jesus. Presciência. E já tinha Deus falado dessa presciência. Que ele ia só receber Jesus no leito de enfermidade. E foi isso mesmo. Então Deus conhece a sua vida. A gente pode não conhecer o quarteirão que a gente mora. Você está entendendo? Ou pode até conhecer sim, só de ver o nome, mas não tem profundidade. Mas Deus conhece você, eu e todas as nossas necessidades. Ele sabe o que está no teu coração. Amém? Entenda isso. Mas Deus quer que você comece a
sabe, aumenta essa fé. Claro que você tem fé, se não tivesse fé, você não estaria aqui. Mas muitas vezes, Jesus usou frases como, ô homem de pequena fé, por que duvidaste? Ô homem de pequena fé, ô homem de pequena fé, ô homem de pequena fé. Quantas vezes ele falou isso? E nós? Será que a gente não está vivendo isso? Temos fé, mas homem de pouca fé. Uma noiva de pouca fé. Uma igreja de pouca fé. Amém? Então a gente precisa despertar para um mover de Deus. E eu creio que se a palavra fala que é possível, então eu estou aqui para isso. O que você veio receber aqui eu também quero. Amém? Pode ser que não seja a mesma coisa, mas eu quero algo de Deus hoje para mim. Amém? Eu quero que Deus arrebente a minha estrutura hoje, se for necessário, mas eu quero algo de Deus hoje. E eu acho que o melhor que a gente pode receber é um start de Deus para a nossa fé começar a agir. Amém? Porque tem momentos que é difícil, irmão, né? Cada um tem a sua dificuldade. Tem pessoas aqui que estão em angústia. Mas, meu irmão, não tem outra solução. Confia no Senhor. Só Ele, só o Todo-Poderoso, amém? Pode fazer. E quando Ele faz com propósito. Então, vimos que Ele tem a presciência, amém? Abre em 1 Samuel capítulo 1. Lembra que eu falei que a gente ia lá em Samuel? Mas a gente não vai falar de Samuel, né? 1 Samuel, nós vamos falar, quer dizer, nós vamos estar estudando, né? Na verdade, a palavra de Deus em Samuel, a respeito de que Deus faz essas coisas que às vezes a gente não entende. E a gente depois, você vai estudando a palavra e você vai vendo que realmente a loucura de Deus é mais sábia, né, do que a inteligência do homem. Diz a palavra isso, né, a loucura de Deus, né, porque se a gente pensar, a gente vai pensar assim, não, mas por que Deus fez isso, né? Então vamos lá, 1 Samuel, capítulo 1, nós vamos ver algum versículo, tá? Eu não vou ver tudo, porque a maioria aqui conhece essa questão de Samuel, né? Por exemplo, eu vou falar da Ana, a mulher estéril. Ana, a mulher estéril. Por que Deus escolhe Ana? Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. Aí você tem duas mulheres, Penina e Ana. Aí você pensaria assim, por que Deus não escolheu a Penina? É um ponto de interrogação. Não é verdade? Por que Deus não escolheu ela? Mas vai escolher uma mulher que está com o ventre fechado? Vai escolher uma mulher que não pode dar filhos? Amém? Deus, Ele conhece tudo, irmão. Ele sabe o que está no coração de Penina. Ele sabe o que está no coração de Ana. Ana tinha muitos filhos. Se não me engano, era 7. Não sei. Isso aí não vai fazer diferença. Sei que ela tinha mais de 2, 3. Ela tendo 7 filhos, ela não ia dar um deles para o Senhor. Não ia. Deus tem presciência, irmão. Está olhando para a Penina, abriu o ventre dela, está fértil o ventre dela. Ela teve o primeiro, teve o segundo, já teve o terceiro, teve o quarto. E Deus podia falar assim, não vai me dar nenhum não para mim. Eu preciso de um sacerdote. Eu preciso de um sacerdote. Dá para você ouvir o que Deus está falando com você? Eu preciso de um sacerdote. E eu sei que Penina não vai me dar um sacerdote. Então eu vou fazer Ana estéril. Aí fez ela estéril. Oh, Senhor, eu quero um filho, Senhor.
Ah, tá do jeito que eu quero. Deus está falando, né? Tá do jeito que eu quero. Olha aí, ó. Tá gemendo para ter um filho. Tá vendo? Se Deus não fizesse isso, talvez ela não daria também. Presciência. Então Deus olhou para Ana, mas conhecia o coração de Ana. Sabia quem era Ana. Ele tem a presciência. Escolheu ela para ter comunhão com ele. E aí o que ele faz? Ele fecha o ventre da mulher. Você faria isso como um médico? Você faria isso no seu intelectual? Você faria isso na tua ciência? Você faria isso? Não faria. Isso é ilógico. Mas Deus cria circunstância, né, porque tem uma necessidade. Não, Deus tem necessidade nenhuma, uma necessidade de continuar os seus propósitos eclesiásticos, certo? Então Deus, o que Ele faz? Ele pega e começa a agir de uma forma que o ser humano não entende. Talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez você esteja vivendo isso aqui agora, nesse momento. Você não está entendendo nada do que Deus está fazendo. Aliás, nem Jó entendeu. E aí a gente pensa o quê? Que Deus, Ele tem conhecimento mesmo. E Ele criou a circunstância. Porque sabia que aquela mulher ia ceder. Sabia que ela ia dar o sacerdote para Deus. Coisa linda, né? Que mulher. Como Deus é poderoso. Para fazer muito mais do que pensamos, né? Amém? Então nós vamos estar aqui. Só para rever alguns versículos. Este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Versículo 4. E sucedeu que no dia que Eucana sacrificava, dava as porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, uma parte dobrada, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Acabou. Deus tinha feito isso com ela. E a sua competidora, a Penina, excessivamente o irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. De novo. Versículo 9. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voto, que nem nós vamos fazer agora né? Amém? Fazer o voto em outubro aí, né? Então ele fala assim, e votou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e a mim te lembrares da tua serva, te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho, varão, o Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Coisa linda. Dá para você imaginar na hora que ela fez essa oração? E o céu está na expectativa, o céu está lá na expectativa, os anjos do Senhor, a turminha do Senhor está tudo lá, né? Amém? Senhor, o Senhor sabe trabalhar, Deus, né? O Senhor sabe trabalhar, olha só, está aí, ó. A mulher está já entregando, nem nasceu, mas já está fazendo uma promessa, já está fazendo um voto, já colocou no coração esse desejo, amém? Nós jamais escolheríamos Ana. Se eu fosse ser, né, o sogro de Ana, né? Eu ia dizer, né? Ô filho, essa mulher aí não. Ela é estéril, não vai dar filho. E você sabe que naquela época, ter filhos era muito importante, né?
Então, escolhe a Penina. Penina eu sei que, né? A gente é assim. Deus escolheu, né, a minha vida, a sua vida, para ser sacerdote. Escolheu a minha vida, a sua vida, para ser príncipe e sacerdote. Olha, acho que você nunca nem pensou na sua vida, nunca você se sentiu como príncipe. Nunca, talvez, não sei, mas eu penso assim. Sabe, há algo assim, a nossa fé está tão distante, que você não se coloca na posição de um príncipe, de uma princesa. Entendeu? Você não se coloca. É uma questão de fé. É uma questão de saber quem você é. Eu sou príncipe e sacerdote do Deus Altíssimo. Não é verdade? É isso. Mas a gente não dá conta disso. Não exerce fé nisso. Já falei aqui, um testemunho meu, ele é rápido. E falei também, e tem a palavra de Deus, Jesus quando chegou lá naquele endemoniado lá, ele dobrou o joelho e disse: que vieste fazer aqui, filho do Deus Altíssimo? Não é? Engraçado, né? O diabo reconhece ele como filho do Deus Altíssimo. E eu uma vez estava ali, sabe, ministrando um endemoniado, e ele falou assim, olha, levantou e para dar quem você pensa que você é? E eu disse, sou filho do Deus Altíssimo. Ele, pum, caiu no chão. Aí eu falei assim, não é que eu sou filho mesmo? Você vê como é que é a nossa fé? Dá para você entender o que Deus está falando para mim e para você? O que a gente pensa, o que você pensa que você é? Você é príncipe, sacerdote, princesa e sacerdotisa, né? Como eu não sei se falar esse processo aí. Sacerdote de Deus, mulher de Deus, homem de Deus, filho de Deus. Mas você, às vezes, nem parou para pensar a respeito disso, e muito menos viver isso. Mas quando o diabo olha para você, filha do Deus Altíssimo, olha para você está entendendo? Príncipe sacerdote. É assim que o diabo olha para a noiva, é assim que o diabo olha para a igreja. E às vezes a gente se sente nada. Sabe, como se você fosse milionário e não sabe que é milionário. Como se você fosse milionário e não desfruta das suas riquezas. A igreja tem vivido isso. Milionária, mas não desfruta do que Deus colocou na mão dela. Nunca mais esqueça, você é príncipe e sacerdote, amém? Eu vou usar só a expressão homem, que é mais fácil para mim, mas isso está incluso você também, né? As mulheres, Deus levantou tantas mulheres no meio do caminho, não é verdade? Então você veja bem, creia, exerce fé, Deus vai trazer os teus sonhos de volta. Sabe por quê, irmão? Porque você tem sonhos que você já engavetou mesmo. Por que uma pessoa engaveta um sonho? Por que uma pessoa, né, um servo de Deus engaveta um sonho? O que está faltando? Por que ele engavetou? Por falta de fé. É ou não é? Falta de fé. Não acreditou na palavra. Por falta de fé, engavetou os seus planos. Ah, meu irmão, que hoje, à noite, essa noite, em nome de Jesus, não só vocês, mas eu também, eu quero que Deus venha ativar a minha fé para desengavetar. Eu quero desengavetar
o que eu mesmo engavetei. Então eu preciso que Deus venha acionar essa fé na minha vida, na vida da igreja, na sua vida, para que eu pegue o meu sonho, abre a gaveta, tira o teu sonho de lá e coloque em prática o teu sonho. Porque é possível, porque você é príncipe e sacerdote. Amém? Príncipe e sacerdote. Não se esqueça disso. Bom, vamos lá, não sei onde eu parei. Eu fiz uma programação, mas Deus já virou tudo, né? Glória a Deus, mas está alinhado, né? Glória a Deus, né? E aí então, nós estávamos falando da cronologia, o tempo de Deus, a festa no céu. Por que a festa no céu? Chegou aonde Deus queria. Os propósitos de Deus foi cumprido. Chegou onde Deus queria. Ah, Ana, imagina a festa, né? Ah lá, já está fazendo até o voto. Todo mundo alegre. Se é que houve esse momento, eu creio que sim, porque ali Deus agora ia poder ter um sacerdote. Tremendo, hein? Glória a Deus. Bom, ele seria nazireu, e aí depois, aí mesmo no 1, nós somos até o 11, agora do 1, 19 ao... Vamos lá, 19, 20, nós vamos pular também, o 1, né? 19, vamos lá no 19. E levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, né? Foi Eucana e Ana. E voltaram e vieram para casa em Ramá. Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Olha, Deus estava ali presente naquele ato sexual. Às vezes tem pessoas que falam, será que Deus está aqui, né? Quando eu estou no meu ato sexual com a minha esposa, né? Deus estava ali. Lembrou dela, a hora que eles estavam lá, tendo uma relação sexual, Deus lembrou dela. E ela engravidou. O homem não é nada mesmo, né? Engravidou porque Deus permitiu, senão não engravidava. Tremendo isso, irmão. Versículo 24. Amém? Não, 20. E sucedeu que, passando alguns tempos, Ana concebeu e teve o filho, e chamou o nome dele Samuel, porque dizia ela, tenho pedido ao Senhor. Então, era o propósito, era esse. Eu tenho pedido esse menino para o Senhor. Ela não pediu para ela pediu para Deus. Como Deus, né? Conhece o coração, né? Lembra? Deus conhece o teu coração. Pediu para Deus, não pediu para ela. Queria um filho, mas era para o Senhor. Ela estava ali alinhado com o Espírito Santo, com certeza. Amém? Versículo 24. E havendo desmamado, ele nasceu, cresceu, era criança ainda. Levou consigo 3 bezerros e um éfase de farinha e um odre de vinho e trouxe à casa do Senhor em Siló. E era um menino ainda muito criança. Versículo 25. E degolaram o bezerro e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela, o meu Senhor vive, a tua alma, meu Senhor, eu sou aquela mulher que esteve aqui contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, e eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu entreguei. Ela não tinha nem ainda entregado para ele, mas já está lá dentro do coração. Eu entreguei. Para esse menino que orava era para o Senhor. E eu já entreguei. Então ele aqui. Difícil, hein? Difícil, irmão. Situação difícil. Porque ela fez um voto. Ela entrega. E ainda confiando, claro, exerceu mais fé. Agora eu entrego para ele, porque se Deus me deu esse, vai me dar mais um bocado aí, né? Vai, tranquilo, sossegado. Deus é poderoso. Amém? A Ana não experimentou nada de Deus. A Penina não experimentou nada de Deus.
Ela foi uma mulher comum que teve um monte de filhos e um monte de tribulação, mas não tinha chamado, não tinha, você está entendendo, ali comunhão com Deus, não viu o milagre de Deus, e ela teve outros filhos, se não me engano, mais 5 filhos teve Ana. Deus já fez milagre na sua vida. Fez ou não fez? Na irmãzinha ali, ela mesmo testemunhou, fez. Mas será que Deus só aquele dia, irmã? Só aquela época? Ou hoje Ele pode fazer algo ainda que você está precisando? Claro que pode. É isso, Deus ele quer comunhão conosco. Deus quer ficar íntimo conosco exatamente para isso, para nós fortalecer a nossa fé. Amém? Quanto mais dificuldade, mais o Senhor age. Quanto mais o Senhor age, mais deveríamos ter fé. Então teve momento na sua vida que Deus já fez 1 ou 2 ou 3, 4 milagres na sua vida, mas você ainda continua sendo pequeno na fé. Chega! Está na hora de você, sabe? Deus, desperta essa fé de novo. Amém? É o único jeito. Deus já fez muitas coisas em nosso favor. Não estou nem levando aqui em conta um principal, que é a vida eterna. Perdão dos pecados. Não, estou falando de milagre mesmo. Já tentaram matar você alguma vez? E você não morreu? Já tentaram me matar várias vezes, mas não conseguiram. Então, sabe, nós precisamos ativar essa fé. Amém? Eu creio que Deus está querendo isso, sem dúvida. Aí o versículo 20, então foi lá e entregou, e tudo bem, glória a Deus. Foi tremendo, né, essa situação. Vamos continuar aqui, para você ter uma ideia, 2 Samuel. Agora você presta atenção, qual é a visão que Ana tinha de Deus. Presta atenção. Qual é a visão que Ana tinha de Deus? Por que que Deus escolheu ela? Por que que Deus, fechou o ventre dela? Deus já explicou para nós por que que Ele fez isso. Porque assim Ele ia ter o sacerdote, Ele tem os propósitos dEle. Mas a visão dessa mulher é tremenda, a visão que ela tem a respeito da pessoa de Deus. Como é que é a igreja? Qual é a visão que a noiva, que a igreja nos dias de hoje tem do Todo-Poderoso? Qual é a visão? Ela tinha a visão dela é essa aqui, Está aqui no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. Ela fala assim, ela fala que aqui diz que é um cântico de Ana. É algo que está saindo de dentro do coração dela. Não é uma coisa que ela escreveu para fazer uma música, para ganhar dinheiro, você está entendendo? É algo que está lá dentro do coração dela e ela botou para fora o que ela estava sentindo a respeito de Deus, o que ela pensava a respeito da pessoa de Deus. E ela falou assim, então orou Ana e disse, o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Se a gente parar aqui, quanta coisa ela já falou aqui. Essa é a visão que essa mulher tem a respeito da pessoa de Deus. Essa é a visão que a igreja precisa ter a respeito de Deus. Sabe, como algo que é vivo, algo que está dentro de você, como ela que fez um cântico, ela botou para fora o que ela pensava a respeito de Deus, ela botou para fora o que ela sabia o que era de Deus, como era Deus. Eu não podia ter filho, mas eu me exalto agora, o Senhor me exaltou, e eu me exalto no Senhor, aleluias. E ela continua ainda falando assim, se alegrando, e fala de salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, rocha nenhuma há como o nosso Deus. Olha a visão dessa mulher.
Às vezes uma coisa tão pequena, a gente já esquece de Deus. Uma coisa tão pequena, esquece que você é sacerdote. Esquece que você é príncipe. E a mulher fala assim, olha, não tem ninguém como o nosso Deus. Ele é rocha. Jesus é a rocha. Amém? Jesus é a rocha. Rocha firme. Não tem igual. Olha o que ela tem de visão de Deus. E ela fala assim, continua falando, não multipliqueis palavras de altíssima altiveza, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é Deus da sabedoria, e por Ele são obras pesadas na balança. Deus tem balança, irmão. Uma passagem bíblica, Belsazar escreveu lá na parede, o Senhor com uma mão, pesado foi na balança e foi achado em falta. Hoje mesmo, o teu reino já era. É o Deus que você serve, meu irmão. É o Deus que eu sirvo. É o Deus que você serve. É o Deus que eu sirvo. É o Deus de balança. Ele mede você na balança. Ele mede as nações na balança. Ele mede o mundo na balança. Calma, fica tranquilo. Você é rei e sacerdote. Não perca essa visão. Amém? Não perca essa visão. E ela fala assim, continua falando, o arco dos fortes foi quebrado, e o que tropeçavam foram cingidos de força. Ah, glória a Deus. Não dá mais para você andar mancando, irmão. Não é para você andar mais mancando, você está mancando faz tempo. Porque a palavra de Deus fala isso aqui, ó. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçam foram cingidos de força. Você, quando não tinha Jesus, você só tropeçava. Mas agora você é rei sacerdote. Então agora dá para você, ser cingido de força. Você está cingido de força. A força do Espírito Santo. Amém? Os que antes eram fartos, se alugaram por pão. Os que eram fartos se alugaram para, tinha que trabalhar para comer. Aqueles que eram fartos, agora tem que trabalhar para comer. Mas agora cessaram os que eram famintos. Até Estéreo teve 7 filhos. E a que tinha filhos, muitos filhos, enfraqueceu. Ah, meu irmão. A igreja não sabe o Deus que serve. Não sabe. A igreja perdeu a noção do Deus que serve. Nós estamos perdendo a noção do Deus que nós servimos. Do Deus que entregou Jesus na cruz do Calvário para resgatar nossas vidas. Meu irmão, misericórdia, está na hora de acordar, está na hora de se levantar, está na hora de despertar fé. Você pode pensar, já estou afastado um pouco, eu estou sem fazer quase nada. O Senhor já te cingiu de força, Ele não vai cingir, Ele já cingiu. Só falta você despertar. Amém? E ela continua aqui. Os filhos tinham 7 filhos, o Senhor tirando. O Senhor é o que tira a vida e é o que dá. Faz descer a sepultura, mas faz tornar a abrir dela. Aí aqui você pode pegar 2 coisas. Ou aquela de Lázaro, quando Jesus trouxe ele da sepultura. Ou então, quando chegar Jesus, você também vai sair da sepultura. Glória a Deus, né? Se eu morrer, a última coisa que eu vou pedir, quando eu morrer, eu vou deixar uma carta.
E aí quem for fazer o meu velório, eu vou pedir para orar para me ressuscitar. Já pensou? Se acontece isso, meu? Se Deus tiver propósito. Ó, tem uma carta aqui, pastor, antes de você fazer o velório dele, ele pediu para você orar para ele ressuscitar, porque é a única oração que você pode fazer para um morto. Mais nada. É a última oração que você pode fazer para o defunto lá. Levanta, em nome de Jesus. Ressuscita, em nome de Jesus. É ou não é? É lícito isso. Lázaro aconteceu, por que eu não posso fazer isso? Orar para quem está lá, né? Então eu vou pedir na cartinha lá. Amém? E se Deus tiver propósito, Ele me levanta dentre os mortos e eu continuo a obra. Amém? Glória a Deus. E ele fala assim, né? Torna a trazer. E 7, o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Deus pode fazer todas as coisas, irmão. O Deus que você serve. Sabe, nós fomos, né, nós, seres humanos, fomos doutrinados a ganhar dinheiro, a correr atrás das questões financeiras, né? Porque é necessário, mas a maioria se atropela no meio do caminho, vira ganancioso, você está entendendo? E aí quando pensa que vai conseguir e não consegue, muitos também vão viver uma vida, né, que não condiz com aquilo que ganha, e aí vira caloteiro, né? Está cheio de gente assim. Deus enriquece e Deus empobrece, tudo Ele faz. Se Ele quiser deixar você milionário, quem que vai impedir? O capeta? Vai impedir? Ah, você disse aí que ele não tem problema, Deus não tem problema com o capeta. Não é verdade? Então não vai impedir. Vai acontecer. Se nós tivermos um coração igual o de Ana, né? Porque se não for para cumprir os propósitos de Deus, para que Ele vai deixar rico você? Para você se perder? De maneira alguma. Deus, Ele é cheio de sabedoria. Se Ele é cheio de sabedoria, Ele não vai te dar algo que você não pode suportar. Amém? Então nós temos que acordar e entender quem nós estamos servindo. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos, Senhor dos Exércitos, Ele é o dono da guerra. Se Ele quiser parar essa guerra agora na Ucrânia, Ele para agora. Mas Deus tem os seus propósitos. Amém? Glória a Deus. Está terminando. Versículo 8. Né, ele fala assim, levanta o pobre do pó e desde do esterco exalta o necessitado para o fazer assentar entre príncipes, para fazer herdar trono de glória, porque o Senhor são os alicerces da terra. É brincadeira essa menina? A visão que ela tem de Deus. Olha como ela conhece Deus. Diz que o alicerce da terra é Deus, está na mão de Deus. O planeta Terra, o universo está na mão de Deus. Quanto mais a sua vida. De tudo que Deus fez, tudo, as galáxias, um buraco negro, ou não sei o que lá, as estrelas, o mar, as árvores, os pássaros, tudo que Deus fez, o ouro, a prata, os diamantes, né? A pedra de topázio da Etiópia, Ele ama mais você do que todas essas coisas. Tendo Deus presciência, não vai te livrar? Claro que vai, irmão. Amém? Os pés dos seus santos guardará. Olha aí, ó. Os pés dos seus santos guardará. Ele é que guarda você. E ele fala assim, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela sua força. Pela força. Aquela guerra que está lá entre
a Rússia e a Ucrânia é força de homens, mas se Deus interferir, acaba agora. E o homem não prevalece pela sua força, pela força. Para de querer usar a sua força. Sabe quando você usa a sua força? Você usa a sua força quando você, sabe, alguém fala alguma coisa, você já quer brigar, você já quer discutir, você já quer sobressair, você já quer humilhar, você já quer fazer alguma coisa para você ficar, né, por cima. Sendo que o que você está fazendo vai fazer você ficar por baixo. Entendeu? Então não tem como. Não dá para prevalecer pela sua força. A igreja não vai prevalecer pela sua força. A igreja vai prevalecer pela força de Cristo. Pela força da palavra. Porque a palavra tem poder. Amém? Glória a Deus. Último versículo. E os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde o céu trovejará sobre eles. E o Senhor julgará a extremidade da terra e dará força ao seu rei, exaltará o poder do seu ungido. Aqui ele está se referindo a Cristo. Mas isso é para você também. Somos a imagem e semelhança dele. Amém? Ungido dele, você é ungido dele. Sacerdote dele. Príncipe dele. E o diabo te olha desse jeito. E você olha e você pensa que você é uma formiga. Você pensa que você é um gafanhoto. Você pensa que você não vale nada. Você pensa que você não vai aguentar. Você pensa que não vai dar certo. Para com isso. Vai. Volta para a tua identidade. Quando você recebeu Jesus, você recebeu uma nova identidade. Todo mundo tem um sobrenome, né? De Jesus Cristo Nazareno. Então, César Nazareno. E aí, né? Alexandre Nazareno, né? Antero Nazareno, né? Você é de Cristo. Acorda. Milionário e não desfruta. Fica comendo migalha. Comendo migalha. Migalha. É príncipe sacerdote comendo migalha, milionário comendo migalha. Quando eu falo migalha, irmão, não é questão financeira. Essas coisas Deus vai suprir as nossas necessidades, se quiser te dar mais. Isso é sadio, isso é bom. Quem não quer dinheiro? Todo mundo quer. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de algo que é o mais importante de qualquer questão financeira. Paz e alegria no Espírito Santo. É paz e alegria no Espírito de Deus. Não tem preço, tem preço, sangue de Cristo. Deu você entender? Então, sabe, por isso que comer migalha. Vive na igreja comendo migalha. Vive na presença do Senhor comendo migalha, sendo milionário, sendo, né, abastado, vamos dizer assim, né, sendo próspero, tendo tudo o que precisa. Passa mais tempo angustiado, passa mais tempo, sabe, assim, apavorado, com medo das coisas. Você está entendendo? Isso é comer migalha. Imagine um demônio conversando com outro. É uma besta mesmo esse cara aí, né? Esse crentinho é uma besta. Por quê? Porque está morrendo de medo. Está morrendo de medo. É uma besta porque ele pode me repreender, mas não repreende. Ele pode fazer isso, mas não faz. Ele tem poder para fazer isso, mas não faz. Ele serve o Deus Altíssimo, o Senhor dos Exércitos, e parece que ele está meio abestalhado. Não sabe nem quem é. Eu estou falando de uma conversa, sabe, entre um demônio e outro, né? Dois demônios conversando, tirando sarro da noiva, zombando da noiva, zombando da igreja. Então está na hora de acordar, para você entender quem você é e quem você serve. Amém? Eu queria que o louvor viesse aqui, amém? O louvor pode vir? Então ele fala
esse último 10, né? E o Senhor julgará a extremidade da terra e dará força ao seu rei, exaltará o poder do seu ungido. Jesus é o ungido do Senhor, Ele é o primogênito de todos nós, mas você também é príncipe e sacerdote, não esqueça disso, amém? Paz e alegria no Espírito Santo, irmão, isso é uma riqueza, não tem preço. Eu falo, não tem preço assim, é o preço do sangue de Jesus, né? Fala a verdade. Porque quando você tem paz e alegria no Espírito Santo, tudo dá errado, tudo está ao contrário, mas você está em paz. Não é uma loucura isso? Mas isso nós precisamos despertar, amém? Então eu quero nós vamos fazer um louvor e quero orar por você, amém? E por mim, para que Deus venha despertar isso. Mas eu quero ir especificamente, porque a irmã deu o testemunho, se você precisa de uma cura, vamos fazer isso. Eu tenho orado a Deus, quando eu estiver no púlpito, me dá uma direção, Deus, porque o Senhor nunca me dá uma direção, eu estou ministrando e tal, mas dá alguma direção. Eu quero crer que Deus usou a irmã para dar uma direção. Eu quero crer, eu vou exercer a minha fé. Eu quero junto com você exercer a fé. Então, se você tiver uma enfermidade e você precisa de uma cura, e talvez você já orou isso, mas eu já orei muitas vezes, né? Isso aí, sabe, o meu marido também já orou, ou a minha esposa já orou, o pastor já orou, outro pastor, todos esses pastores aqui já orou, mas quem sabe é agora, é o Kairos de Deus para você, não é verdade? Quem sabe é agora o Kairos de Deus para você e a cura pode vir? Ele ficou esperando, depois de 1 ano ela engravidou. Trouxe o filho, depois de não sei quantos anos. Tudo tem um tempo debaixo do sol. Eu só sei o seguinte, né? Nós como igreja, nós temos que despertar fé. E a gente vai despertar fé se a gente levanta e toma posse daquilo que Deus tem para nós. Mas sabe o que o diabo coloca? Ele coloca a vergonha, ele rouba a tua fé nesse momento. Ele faz de tudo para você não exercer a sua fé. Porque se você exercer a sua fé, você vai receber. Vai receber. E às vezes você está tão desativado na fé, que você mesmo já pensou, eu não vou, aí na frente eu não vou, se me chamar aí na frente eu não vou. Eu não vou aí na frente não. Já pensou assim? Agora? Pode ter pensado isso. Meu irmão, não tem jeito. É só Ele pode fazer. Não tem pastor que pode fazer, não tem louvor que pode fazer, levita que pode fazer, ninguém pode fazer. Quem pode fazer é Ele, o Todo-Poderoso. Então, meu amigo, aproveita, exerce a sua fé, e se hoje é o teu tempo, receba, em nome de Jesus, amém?